Vamos começar a nossa aula de redação hoje com muito ânimo, com muito foco, certo? Porque vamos estudar hoje sobre coesão textual. Sim, vamos ver como evitar a repetição de palavras nos textos que vocês produzem, certo? A coesão textual que é tão necessária, tão importante dentro dos nossos textos. Então vamos lá começar. Pegue o seu caderno e pode ir realizando as anotações, tá bom? Na disciplina de redação ou de português, se você preferir. Mas é importante que você realize as anotações, porque isso vai lhe ajudar muito na produção do seu texto, tá bom? Gente, vamos começar estudando, conhecendo um pouco sobre o que é a coesão textual. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Coesão textual? Então, ela se refere à harmonia entre as ideias de um texto, de forma que haja uma conexão lógica entre elas, certo? A coesão textual é quando o que você fala no parágrafo seguinte é a continuação do que você falou no primeiro parágrafo. E você pode interligar estas ideias por meio das conjunções. Portanto, contudo, ademais. Para que o seu texto fique todo interligado, você precisa usar estratégias, certo? Você precisa escrever de maneira que o seu leitor entenda, compreenda a ideia que você deseja passar, tá bom? Então, a coesão textual é a harmonia entre as ideias. Uma ideia é a continuação, é a confirmação da outra. Tem uma lógica no seu texto. O seu texto faz sentido, o seu texto está coeso, ou seja, ele está harmônico, ele está interligado, tá ok? Hoje nós vamos estudar sobre algumas estratégias para tornar o seu texto coeso, tá bom? E uma dessas estratégias é evitando a repetição de palavras ou de termos, tá certo? Pessoal, observem aqui, para você entender melhor o que é coesão textual, esse texto onde não tem nenhum tipo de coesão, ou seja, as ideias não estão interligadas, elas estão como se fossem independentes uma da outra, e isso não é legal no nosso texto, porque as ideias elas precisam ter uma dependência, ok? Entre elas. Vamos fazer a leitura. Muitos brasileiros guardam dinheiro na poupança. Há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. É importante formar uma reserva de emergência antes. Então, observe aqui que de um ponto para outro, para o começo de outra frase, não há nenhuma amarração, ou seja, não há nenhum elemento que interligue a ideia a outra ideia, certo? Então, isso não é legal no seu texto, porque o leitor vai ter dificuldade de compreender qual é o argumento, certo? Qual é a tese, qual é a ideia principal que você deseja passar, ok? Observe aqui, ó, ele termina uma frase, continua outra sem nenhum elemento que interligue essas frases. Isso não pode acontecer no nosso texto. Isso é falta de coesão, tá ok? Agora, observe como esse mesmo texto se torna coeso, harmônico, como as ideias vão estar todas interligadas e o leitor vai entender melhor o que você deseja passar. Vamos ler. Embora muitos brasileiros guardem dinheiro na poupança, há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Além disso, aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. Antes, porém, é importante formar uma reserva de emergência. Observe esse texto, nós entendemos bem melhor qual é o sentido, qual é a ideia que ele passa, não é verdade?
Por quê? Aqui, alunos, foram utilizadas as conjunções, que são palavras que interligam uma frase à outra, um parágrafo ao outro. Observe aqui no início. Embora muitos brasileiros guardem dinheiro na poupança, é uma conjunção de contraste, certo? É algo que, embora, uma oposição, tá certo? Embora eles guardem dinheiro na poupança, há outras formas de investimentos para esse dinheiro. Aí ele fala na frase seguinte, além disso, aplicações de renda variável. Então, a conjunção além disso fez com que eu lembrasse, ó, da ideia que foi dita anteriormente, certo? Que falou sobre os investimentos em renda fixa. Então, a conjunção além disso torna o texto coeso, torna o texto interligado, porque dá uma ideia de continuação, ó. Além disso, aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes, né? Teve uma continuação da ideia, certo? Teve aí um argumento, teve aí, né, um sentido dentro deste parágrafo, tá bom? E por último, antes, porém, é importante formar uma reserva de emergência. A conjunção porém dá também uma ideia de oposição, certo? Porém, ó, antes de você investir, né, de você aplicar o seu dinheiro, fazer algum investimento, é importante ter uma reserva de emergência. Compreendi o que o texto deseja me repassar, o texto está interligado, as ideias se interligam através das conjunções, embora, além disso e porém, ok? E o texto ficou interessante, certo? De se ler. Então, isso aqui, alunos, é coesão textual, é quando há a harmonia entre as ideias do seu texto, ok? E por que a coesão textual é tão importante? Quando você vai redigir a sua redação, quando você vai escrever o seu texto dissertativo, argumentativo, por que é tão importante você utilizar-se dos elementos conectivos e deixar o seu texto coeso? Por quê? Vamos entender? Gente, os elementos da coesão, que podem ser preposições, conjunções, que foram aquelas que nós vimos anteriormente, os pronomes, os sinônimos, deixam claro qual é a relação lógica entre cada ideia, dando ao leitor uma indicação do rumo que a frase vai tomar, certo? Então, todas essas palavras, essas estratégias, ó, as preposições, as conjunções, os pronomes e os sinônimos, eles deixam o meu texto mais claro, eles dão uma relação lógica de uma ideia para outra, dando ao leitor uma indicação, certo? Do rumo que a frase vai tomar, tá ok? Então, todas essas palavras aqui, elas melhoram o sentido do texto, a harmonia do texto, certo? Muito bem, mas a falta de coesão, o que ela pode gerar no seu texto quando você não utiliza as conjunções, embora, entretanto, né, conforme, contudo, quando você não utiliza sinônimos no seu texto para substituir aquela palavra que está muito repetitiva, o que acontece, né? O que gera no seu texto essa falta de coesão, essa falta de ligação? Vamos ver. As ideias a serem transmitidas ao leitor podem não fazer sentido. Se você não utiliza-se dessas estratégias, o leitor não vai entender qual é a sua tese, qual é o seu argumento, certo? Ele não vai fazer sentido a leitura dele, tá bom? O texto torna-se cansativo, repetitivo. Você utilizou a palavra menino diversas vezes no seu texto, sendo que eu posso utilizar uma palavra no máximo 3 vezes. Eu tenho que substituir essa palavra por sinônimo, certo? Por pronomes,
ok? Então, quem lê cansa rapidamente, certo? Se o seu texto não tem coesão. A impressão que você deixa é de que você desconhece os elementos de coesão, de que você não conhece sinônimo, de que você não conhece pronome, de que você não sabe usar, né? Então, essa é a ideia que passa, porque os nossos textos são reflexo, né, de quem nós somos, das nossas ideias, do conteúdo, do estudo que nós adquirimos a cada dia, ok? Então, o seu texto é o reflexo do seu estudo, da sua dedicação. Ó, um texto sem coesão causa desinteresse no leitor, certo? Logo ao iniciar a leitura, quando vê ali, quando se observa várias palavras repetidas, as ideias sem nexo, as frases soltas, sem sentido, sem estar interligadas, logo o leitor vai se cansar do seu texto, né? E não é isso que nós queremos atrair a atenção, nós queremos despertar um interesse quando uma pessoa lê o nosso texto, não é mesmo? Muito bem. E como evitar a repetição de palavras no gênero dissertativo? É esse assunto principal que eu quero tratar com vocês hoje, tá bom? Para que o seu texto se torne mais coeso, interligado, tenha sentido, uma das estratégias que você vai utilizar é evitar a repetição de palavras, tá certo? Principalmente na dissertação, que é o gênero que nós estamos estudando e praticando, tá bom? Mas antes de nós continuarmos, assista o vídeo logo mais, tá certo? Que você vai entender melhor aí como nós podemos evitar a repetição de palavras no gênero dissertativo. Volto daqui a pouquinho. Oi pessoal, hoje nós vamos discutir nessa videoaula sobre a repetição de palavras na redação. Eu vou explicar por que você não deve ser repetitivo e o que fazer quando perceber isso em suas produções. Bora conferir? As repetições na redação são muitas vezes inadequadas porque tornam a leitura cansativa e passam a impressão de que seu repertório vocabulário é limitado. Olha um exemplo. Muitos deixam de seguir a carreira que realmente amam por acreditarem que a carreira certa é aquela cuja remuneração tende a ser mais alta. Escolher uma carreira com esse pensamento faz com que muitos passem a vida frustrados com a escolha. Percebem como a repetição das palavras empobrece o texto? O corretor poderia pensar que esse aluno desconhece a possibilidade de usar sinônimos. No caso do verbo escolher e do substantivo escolha, por estarem na mesma frase e um derivar do outro, sonoramente fica repetitivo, mesmo que não sejam exatamente a mesma palavra. Olha só como é que a gente pode fazer essas substituições. Muitos deixam de seguir a carreira que realmente amam por acreditarem que a profissão certa é aquela cuja remuneração tende a ser mais alta. Escolher um ofício com esse pensamento faz com que muitos passem a vida frustrados com a opção feita. Muito melhor, né? Fica até mais chique o texto. Mostra como você é capaz de escolher um termo correspondente para que a leitura não fique chata. Bom, aí você pode pensar assim, mas e quando eu não souber uma palavra para substituir? Eu vou dar algumas estratégias para te ajudar, anota aí. Substitua por pronomes. Há pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos, adverbiais, relativos ou numerais, por exemplo. Então, olha só, os funcionários estavam muito descontentes, por isso o gestor chamou-lhes para uma reunião. O pronome pessoal lhes substitui os funcionários, evitando assim a repetição. Outro exemplo. Os alunos reclamavam dos materiais insuficientes, banheiros precários e cadeiras quebradas. Tudo isso foi repassado à prefeitura, mas nada foi feito para resolver. O pronome demonstrativo isso retoma os problemas anteriores citados. Materiais insuficientes, banheiros precários e cadeiras quebradas, para que não seja preciso dizê-los novamente. Você pode ainda substituir por palavras mais genéricas, algo que for específico ou o contrário, um termo específico para associar o que for mais amplo. Ficou confuso? Calma, olha só o exemplo. Na casa havia girassóis, rosas, hortênsias e margaridas, mas infelizmente as flores morreram quando a moradora foi embora. Girassóis, rosas, hortênsias e margaridas são espécies específicas de flores. Para não citar cada uma delas novamente, só diga flores mesmo e tá tudo certo.
Bom, a última, mas não menos importante dica é: crie o hábito de procurar sinônimos. Quanto mais você gravar, mais fácil vai ficar de substituir na hora da escrita. Então é isso. Até a próxima e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais clicando aqui embaixo. Assim você vai ficar por dentro de dicas boas como essa para se dar bem na norma culta nas produções. Bons estudos e até a próxima! Então, vocês viram no vídeo várias explicações sobre como evitar a repetição de palavras, certo? Nos textos em gerais. Nós vamos observar exemplos, certo? Como você pode fazer essas substituições, como você pode tornar o seu texto mais coeso, tá bom? Você pode até realizar algumas anotações a partir desse tópico. Pausar o vídeo no momento que você achar necessário e ir anotando, são tópicos curtos, tá certo? E a primeira dica que eu dou de como você pode evitar repetições é usando a substituição. Isso acontece quando usamos um termo para substituir outro, ou até uma oração inteira. Por exemplo, redatores leem muito, revisores também. Observem aqui que eu substituí uma parte da oração, que no caso foi leem muito, por a palavra também, pela palavra também, tá bom? Consigo entender, compreender a frase e ela não fica repetitiva, certo? Redatores, as pessoas que escrevem, redação, leem muito. Revisores, as pessoas que corrigem, também. Para não repetir o termo leem muito aqui, eu utilizei a palavra também e a minha frase ficou, ó, coesa, interligada, fazendo sentido, tá certo? O uso de sinônimos também é uma boa estratégia, meninos, porque vocês acabam repetindo muito uma palavra no decorrer do texto, certo? Então, use sinônimos. Se você não conhece sinônimos de determinadas palavras, então é um bom momento para você consultar o dicionário, tá certo? Ele está aí para nos ajudar, ok? Realizem leituras diversas, tá certo? Livros, verbetes. Vocês precisam enriquecer o vocabulário de vocês. Isso só pode ser possível lendo, ok? Realizando leituras diversas de diversos gêneros. Então, aqui neste parágrafo, observe que a palavra menina foi substituída por um sinônimo e também a palavra balas foi substituída por um sinônimo. A menina se aproximou segurando um saquinho cheio de balas. Depois de encarar a mãe por um momento, a criança mostrou um doce e perguntou: aceita? Olhe como eu substituí aqui a palavra menina por criança e a palavra balas por doce. Então, o parágrafo faz sentido, conseguimos entender e não ficou repetitivo, tá bom? Você também poderia substituir a palavra menina por ela, né? Depois de encarar a mãe por um momento, ela mostrou um doce, né? E perguntou: aceita? Ok? Então, vocês precisam utilizar sinônimos nos textos de vocês, tá bom? Para que se torne mais coeso, mais interligado. Outros exemplos de sinônimos, observem aqui, ó. Porto Alegre pode ser substituída pela palavra a capital, certo? É de um âmbito mais específico para o geral. Porto Alegre é uma cidade específica, não é? Então, quando eu utilizo capital, eu estou generalizando, ok? Mas é uma boa estratégia também de substituição. Castro Alves pode ser substituído por o poeta dos escravos. Por quê? Porque ele escreveu diversos textos que falava sobre os escravos, sobre o período em que eles, né, viveram, toda a escravidão, todo o sofrimento, né? Ele escreveu um poema muito conhecido chamado Navio Negreiro. Então, ele é conhecido também, crianças, por o poeta
dos escravos. Então, você pode fazer essas substituições que o seu texto vai ficar super interessante, certo? Para quem ler. João Paulo II, ele foi um papa, então ele pode ser substituído a palavra João Paulo II por Sua Santidade, que é um pronome de tratamento, ok? Vênus, o planeta Vênus, pode ser substituído por a deusa da beleza. A deusa da beleza, ela era chamada de Vênus, tá bom? Não necessariamente o planeta Vênus, mas a deusa da beleza pode ser substituída por Vênus, que era o nome dela. Olha como fica a frase quando eu substituir Castro Alves por um sinônimo equivalente. Castro Alves é autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que o poeta dos escravos é considerado o mais importante da geração ao qual representou. Observe que nesta frase, quando eu substituí Castro Alves por o poeta dos escravos, evitei a repetição do nome, novamente, e a frase faz sentido, ok? Castro Alves é autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que o poeta dos escravos é considerado o mais importante da geração a qual representou. Se você fala no seu texto sobre um escritor importante, então você também pode, por exemplo, se eu falo sobre Monteiro Lobato, então você pode dizer o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Você pode se utilizar desses termos para fazer as suas substituições. Também vocês podem utilizar os pronomes pessoais, certo? Você pode utilizar o pronome ele, ela, para substituir substantivos. Você também pode utilizar os pronomes oblíquos, ó. Nesta frase, vamos ler. Os ânimos dos manifestantes estavam acirrados. Por isso, o líder do grupo pediu-lhes que ficassem calmos. O pronome lhes, pronome pessoal oblíquo lhes, substitui a palavra manifestantes, certo? E eu compreendo a frase. Não ficou repetitivo e eu compreendo perfeitamente, certo? Então, essa também é uma boa estratégia. Utilize os pronomes no seu texto. Quando você for substituir por um nome, você pode utilizar o pronome ele, se for um substantivo masculino, pronome ela, se for um substantivo feminino, o pronome lhes, certo? Claro que escrevendo corretamente, ok? Sabendo posicionar esse pronome dentro da frase, tá bom? Outro exemplo, aqui você vai utilizar um outro pronome que é chamado de pronome demonstrativo, certo? Que é um pronome que indica, que mostra a localização de um ser, de uma pessoa, de um objeto em um lugar. Por exemplo, os alunos reclamavam dos materiais insuficientes, banheiros precários e cadeiras quebradas. Tudo isso foi repassado à prefeitura, mas nada foi feito para resolver. Esse exemplo aqui, você observa que o sujeito, né, que é a pessoa de quem eu estou me referindo, foi substituída pelo pronome isso, ok? Nós observamos aqui a reclamação, os alunos reclamavam dos materiais insuficientes. Que materiais eram esses? Os banheiros precários, as cadeiras quebradas. Tudo isso foi repassado. Ok? O que foi repassado? A reclamação, né, dos materiais precários. Então, você pode também substituir um termo pelo pronome isso, tá certo? Isso, disso, nisso, ok? Aquela, aquele. Então, é uma boa estratégia também, certo? Fica a dica aí para você. Vamos recapitular, alunos, sobre todas as estratégias que nós vimos aqui nesta aula sobre como deixar o texto coeso, interessante e sem repetições. Vamos lá, para você lembrar, você pode até anotar esses tópicos no seu caderno, tá certo? Muito interessante, porque você, quando for construir o seu texto, vai reler e lembrar de cada uma dessas estratégias. Primeiro, substitua nomes ou termos por sinônimos, ok?
Sempre lembrar de substituir por sinônimos que equivalem ao mesmo sentido, ao mesmo significado. Prestar atenção se realmente tem o mesmo significado, tá bom? Utilize também os pronomes nessas substituições, como os pronomes pessoais, oblíquos ou do caso reto. Falei para vocês, pronome ele, ela, eles ou elas. Pronome lhes, pronome isso, nisso, aquilo. Para deixar as ideias interligadas, crianças, utilize também conjunções. Entre um parágrafo e outro, você pode até começar assim, portanto, e continuar a sua ideia. Contudo, né? Portanto, é uma conjunção de conclusão ou até mesmo explicação, certo? Contudo, é uma conjunção que faz um certo contraste, uma certa oposição. Também é uma conjunção que acrescenta, certo? Porém, é uma conjunção que dá a ideia oposta. Então, utilize as conjunções. Até em uma próxima aula, nós podemos estudar mais sobre elas, certo? Como elas são utilizadas no texto, porque é uma boa estratégia também, para você deixar as ideias interligadas, certo? Procure ser claro e objetivo em seus argumentos. Não é necessário repetir uma frase que você já mencionou no parágrafo anterior, ok? Seja claro, seja objetivo naquilo que você fala, naquilo que você escreve. Se você já mencionou no primeiro parágrafo aquela ideia, não precisa você falar novamente no parágrafo seguinte, ok? Na conclusão, você pode até retomar essa ideia, mas você não vai escrevê-la novamente. Você vai fazer essa retomada de uma outra maneira. Tá certo, meninos? Você pode retomar a esse termo utilizando os pronomes isso, disso, certo? Então, fica aí as dicas para vocês evitarem as repetições nos textos, ok? Tornarem aí a sua dissertação mais prazerosa, mais interessante de se ler, ok? Mais rica de vocabulário. E realizem leituras, certo? Nas horas vagas, pode ser aquele seu livro que você gosta de ler, aquela história de aventura, um verbete de dicionário, um gibi, certo? O importante é que você leia para que o seu vocabulário se torne mais rico e os seus textos bem mais interessantes, ok? Então, desejo a todos um bom desempenho nas atividades, certo? Vai ser realizada uma atividade no Google Forms, espero a participação de todos. E qualquer dúvida, meninos, eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Bom desempenho!